Olá, estamos começando mais um Roda Reconta para falar um pouco sobre negociação, sobre emprego, na pandemia e depois dela. Para isso, estamos aqui com o Fausto. Olá, Fausto. Olá, Renata. Fausto, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com você de uma maneira geral. Bom, Nesse ano, e principalmente nesse período, né, estão acontecendo muitas negociações entre empregados e patrões. Eu sei que estão acontecendo agora as negociações entre os bancários, né, que é uma negociação coletiva única, porém eu soube que hoje você também conversou com o pessoal dos Correios. Eu queria que você, se pudesse, desse um panorama geral do que está acontecendo. bem, para você ter uma ideia, no primeiro semestre nós tivemos mais de 8.500 negociações. Então, na verdade, a gente está com um período aí de muita conversa, muita efetividade de acordo coletivo, muito movimento, de certo modo, para lidar com a situação da pandemia e para tocar a vida mesmo, né? Reajuste salarial, renovação de cláusulas sociais, etc. Então, acho que esse é um dado bastante importante, bastante significativo. O movimento sindical está bem atuante, né, tem feito negociações no Brasil inteiro, espalhadas pelos diversos setores, e com algumas características. Acho que talvez a principal delas é que é óbvio, né, num momento de pandemia, numa questão colocada para nós, como está a questão da pandemia, está muito claro que essa foi a principal grande pauta de negociação, ou seja os impactos da pandemia sobre o emprego, seja as questões para a preservação do emprego, algumas questões relativas a protocolos de trabalho, de alguma forma que a gente pudesse, os trabalhadores acessarem os seus ambientes de trabalho com mais segurança, agora principalmente no retorno, ou seja, tem bastante discussões sobre diversos setores e que de alguma forma vai esquentando aí o mundo das relações sindicais, das relações de trabalho. E agora, no segundo semestre, a gente tem as negociações das principais categorias, né? Nós estamos falando de metalúrgicos, bancários, correios, né? Então, químicos, ou seja, grandes categorias que de alguma forma estão aí com as campanhas salariais na rua e que de alguma forma agora estão tendo que lidar com essa situação. É um ano bastante atípico, muita coisa diferente está acontecendo, vinculado de um lado à pandemia e de outro à crise econômica, que está vinculada ao próprio efeito aí da crise, e estamos aí acompanhando para ver o que vai dar esses processos de discussão e de negociação que estão acontecendo. Perfeito. Aqui a gente recebeu de olho nas negociações, que é o número 1 de agosto agora de 2020, Isso. e ele traz que o salário é uma das principais questões. Você colocou nesse panorama geral que as negociações salariais estão na rua, que as categorias estão na rua, para falar sobre isso. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais detidamente sobre isso. Eu sei que na categoria dos bancários, o que está acontecendo agora, né? Os bancos não estão querendo dar reajuste salarial, estão vindo com propostas de uma PLR, né, uma participação nos lucros rebaixada. Queria que você se detivesse mais nesse assunto. Bem, no caso do que a gente tem visto, é que, de um lado, você teve um conjunto de acordos e convenções coletivas, inclusive, que trataram até menos do que da questão salarial do que a gente viu no ano passado. Então, essa é uma primeira informação. E é razoável imaginar isso, né? Nós estamos com um cenário de bastante dificuldades para muitos setores. Acho que esse é um enorme desafio, inclusive, manter o poder aquisitivo do conjunto dos trabalhadores que, de alguma forma, estão empregados. É bom lembrar que nesse período a gente teve muitas negociações vinculadas à redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho, como uma forma, inclusive, de manutenção do emprego, e de alguma forma agora essas discussões sobre salário voltam a aparecer, voltam com força, e é fundamental, porque nós estamos falando de reposição da inflação. Agora, é claro, né, num ano de pandemia, num ano muito atípico como esse, há muito mais dificuldades para você alcançar a reposição das perdas. Por outro lado, também é sempre bom lembrar que nós estamos num ano bastante atípico também do ponto de vista inflacionário. Nós estamos com uma taxa de inflação aí girando entre 2, 2,5, 1,5, dependendo da data base, o que coloca também um peso menor sobre a negociação salarial. A negociação salarial sempre é o auge da negociação coletiva. Agora, em momentos excepcionais como esse, a gente está vendo que a manutenção das cláusulas sociais, que minimamente você ter cláusulas que protejam o emprego, que protejam as pessoas, né, vinculadas à saúde do trabalhador e à segurança de saúde, em especial em relação à pandemia, tem se destacado nessa discussão.
O home office entra nesse bolo, o direito a fazer home office ou a obrigatoriedade de fazer home office? Vocês têm analisado isso? Isso, entra também, entra, ainda eu acho que isso é bem incipiente, talvez menos até do que deveria ser, uma vez que o home office entrou para a vida de muitas categorias, mas a gente tem acompanhado, sim, um conjunto de negociações que tem tratado da questão. A maior parte das negociações, na verdade, nem passa muito na função de direito de fazer ou não de fazer, mas quais as condições que o trabalhador deveria ter no caso de estar em home office. É bom lembrar que quando ele está em home office, a empresa deveria prover minimamente os equipamentos, as necessidades ali para o dia a dia dele do trabalho, e outras compensações, né? No caso do home office, a gente ainda tem um problema mais grave, que é o problema de controle de jornada, né? Então, como é que você lida com os controles de jornada, tanto do ponto de vista para a empresa, porque ela tem que controlar minimamente o trabalho desse trabalhador, mas também para os trabalhadores, porque eles acabam expostos a um ritmo de trabalho mais intenso, normalmente, no home office, e, além disso, a extensões da sua jornada, porque o seu mundo do trabalho, a sua vida do trabalho invade o seu cotidiano, a sua vida familiar. Então, acho que essa é uma novidade, ainda está muito incipiente, a gente vai assistir ainda, certamente, muito mais discussões a partir da pandemia sobre home office, mas a tendência é que a gente tenha negociações cada vez mais complexas sobre isso. Nós temos que lidar com todas essas situações. É sempre bom lembrar que no ambiente de trabalho, bem ou mal, você tem ali o engenheiro de segurança do trabalho, muitas vezes você tem o técnico de segurança do trabalho, você tem um movimento sindical que está fiscalizando, até o próprio Ministério do Trabalho está fiscalizando, e no caso da casa das pessoas, isso não acontece, né? Então você tem que criar novas metodologias, novas formas, inclusive para que garanta a saúde e segurança desse trabalhador. Perfeito. Outra coisa que eu gostaria muito de repercutir com você foi uma notícia que saiu hoje da perda que os sindicatos tiveram, né, da perda de arrecadação e de financiamento que os sindicatos tiveram nesse último período, né? Ela foi bem importante, isso fez com que os sindicatos encolhessem bastante. Qual você acha que é o impacto disso na vida dos trabalhadores atualmente? Bem, a gente ainda está analisando com mais cuidado esses números, porque esses números saíram agora, né? Saíram hoje, saíram, não faz nem 3, 4 horas que saíram os dados, a gente ainda está olhando com mais cuidado e mais detalhe para tentar compreender de fato o que aconteceu. O que os números friamente mostram é que há uma redução da taxa de sindicalização, quase que generalizada, com a única exceção ali é o setor agropecuário, que teve ali um aumento da taxa de sindicalização. Porém, é bastante prematuro dizer que o movimento sindical perdeu representação, por dois motivos. Um primeiro é que a gente tem que olhar ali vis-à-vis em relação ao que nós chamamos do denominador, né? Você está gerando a taxa em cima de qual denominador? Porque também a gente teve entre 2012 e 2019 uma perda considerável de trabalhadores com carteira assinada, que é a base de representação do movimento sindical, de um lado. De outro também, nós estamos olhando para um ano que pegou, de certo modo, a reforma trabalhista em cheio, né? Então, uma das coisas que a reforma trabalhista fez foi essa questão de você não ter mais a contribuição sindical obrigatória, né? Então, a contribuição sindical passou a ter que ser autorizada individualmente. E aí tem uma questão também da própria pesquisa, porque quando o pesquisador está em campo, ele está perguntando para você se você é afiliado a um sindicato ou não, a uma associação de trabalhadores, enfim. Só que muitos trabalhadores compreendiam, inclusive, a arrecadação, né, aquele desconto de um dia dele da contribuição obrigatória, como um sinal de sindicalização. Então, antes da reforma, ainda com o recolhimento obrigatório, muitas vezes ele se declarava filiado, quando, na verdade, ele só estava tendo desconto obrigatório da contribuição sindical. Em 2019, isso acaba, né? Então, de certo modo, ao mesmo tempo que este número pode aparentar que caiu em relação aos anos anteriores, na outra ponta, também deixa mais claro a taxa real de filiação do movimento sindical, ou seja, esse sujeito que diz que continua filiado, que é filiado ao sindicato, ele certamente tem uma relação já mais efetiva, ou seja, ele é um filiado mesmo, né, por opção, está lá, se filiou, assinou uma ficha de filiação. Isso é o que, aparentemente, a gente começa a averiguar. Mas, como eu disse, como o dado saiu hoje, a gente precisa olhar ali com mais atenção, abrir ali um pouco os indicadores, para ver, de fato, o que está acontecendo. Se é de fato mesmo uma perda de representação sindical, ou se é mais um problema ali da própria lógica de como a pesquisa está pegando agora com o fim do imposto sindical. Perfeito. Bom, para encaminhar um pouco, eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não seja tão
tão diretamente adequada, mas é impossível não falar dos informais. Eles não estão representados por sindicatos e eles têm sido protagonistas, né, nesse último período de muitas lutas, de manifestações, inclusive na rua, né, não só nas redes, mas na rua, durante a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho de qual panorama que vocês estão vendo sobre os informais aí. Bem, a pandemia colocou a nu o problema da informalidade, né? O problema da informalidade nos últimos anos no Brasil, ele, de certo modo, ficou encoberto por essa ideia, né, por quase uma ideologia do empreendedorismo, né, como se todo mundo, na verdade, esses informais fossem empresários, o que a gente está vendo claramente que não é. Com a pandemia, a gente viu que um conjunto bastante importante dos trabalhadores perderam quase que completamente a sua renda, e isso certamente colocou uma série de questões vinculadas aos direitos dos trabalhos, vinculado a algum tipo de seguridade que esses trabalhadores deveriam ter. A gente sabe que, de alguma forma, a questão da informalidade no Brasil, ela transcende essa discussão, por exemplo, agora dos aplicativos. A taxa de informalidade no Brasil sempre foi alta, ela é estrutural no nosso mercado de trabalho. O mercado de trabalho que foi constituído, vamos lembrar, a partir da mão de obra escrava, de uma substituição da mão de obra para a mão de obra imigrante muito vinculada a uma forma muito específica de trabalho ali, uma aceleração ali da urbanização, ou seja, a nossa estrutura, assim, a nossa estrutura de mercado de trabalho, de certo modo, colocou essa ideia de informal como, inclusive, um dos elementos da sua competitividade internacional, ou seja, uma forma de reduzir o seu preço da mão de obra. Então, este é um dado. Só que isso, na prática, coloca uma parte significativa, nós estamos falando de quase metade do mercado de trabalho, fora dos direitos trabalhistas em geral. E eu acho que esse é o grande desafio, né? E quando nós estamos falando de direitos trabalhistas, nós estamos falando do conjunto que está lá na CLT, como hora extra, controle de jornada, enfim, jornada definida, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de acesso a direitos sociais elementares, que é o caso da Previdência, que é o caso do seguro-desemprego, que é o caso, por exemplo, na questão da mulher, a licença maternidade, né? É uma questão muito complexa você imaginar um país como o Brasil, em que você tem uma população, né, uma população feminina bastante expressiva no mercado de trabalho, de um lado, de outro, uma faixa etária, né, do ponto de vista do mercado de trabalho, bastante vinculada ao que nós chamamos aí, né, do mundo produtivo, em que você, de repente, tem situações muito divergentes em relação, por exemplo, à licença maternidade. Então, você tem uma trabalhadora com carteira assinada que tem uma maternidade assegurada, ou seja, de alguma forma, quando ela der à luz ao seu filho, ela vai poder ter um período ali de 4 a 6 meses para poder amamentar, cuidar dos seus filhos, enquanto uma outra trabalhadora informal, ela simplesmente foi para o hospital, pariu o seu filho, não tem nem condições de receber nada, então, teoricamente, teria que voltar a trabalhar no dia seguinte. Como é que isso é possível? E o Brasil real, isso está dado para uma boa parte das trabalhadoras. Isso é um exemplo de como a questão da informalidade atinge, inclusive, direitos que deveriam ser direitos universais para o conjunto dos trabalhadores. Esse é um debate que está posto para nós e que nós temos que avançar. Avançar por quê? Porque tem que incorporar uma parte importante desses trabalhadores e porque também essa forma de trabalho que vai informalizando as relações, ela está avançando para as estruturas, para o conjunto dos trabalhadores mais estruturados, né? Então, a gente está vendo segmentos inteiros deixando de existir no mundo do trabalho formal e adentrando o mundo do trabalho informal. E lembrando que, nesse ponto de vista, a reforma trabalhista em 2017 ainda intensificou essas possibilidades. Tá certo, então. Perfeito. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela disposição em conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre o mundo do trabalho. Talvez, se você tiver algum recado aí para deixar para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, fique à vontade. E nós que agradecemos, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com os telespectadores, com quem nos ouve, e o DIEESE está ali à sua disposição. O DIEESE é uma entidade criada e mantida pelo movimento sindical, com 65 anos, dentro do seu site www.diese.org.br, vocês vão encontrar boa parte da nossa produção, boa parte das nossas reflexões, e uma área agora específica para discutir a crise do coronavírus e tudo que está representando isso do ponto de vista das relações de trabalho no Brasil. Então, convidamos você a nos conhecer e até uma próxima. Até uma próxima, Fausto. E você que está nos ouvindo e quer entrar em contato com a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp, é 061 99 977 9527.
ou nos encontre nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, /Reconta Aí. Muito obrigada.